Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o implantodontista, periodontista, Dr. Tiago Tarbes Viana. Tiago, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. Estou muito lisonjeado de estar aqui. Prazer maior ainda em te conhecer. Prazer é meu, viu, Tiago? Ô, Tiago, vamos falar um pouquinho da tua especialidade, antes da gente começar a conversar. Fala das suas especialidades, né? Periodontia, enfim, Isso. O que você faz. Isso, a minha primeira especialidade foi na implantodontia. E aí, depois de algum tempo, fiz especialização, mestrado e doutorado na periodontia, lá na FOP, na Unicamp. Beleza. Tiago, vamos explicar então o que é periodontia. Legal. A periodontia é uma área, né, da odontologia, principalmente da área clínica, que estuda, né, o periodonto e que manipula os tecidos periodontais. O que seria isso? Né? O peri vem de ao redor, e o odonto, dente. Então são dos tecidos ao redor dos dentes, que são gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal e o cemento, que é uma camada que fica ao redor da raiz. A função do periodonto, na verdade, é manter o dente em posição em união com a mandíbula. Certo. E manter a integridade da mucosa mastigatória, né? Integridade essa que pode ser rompida pelo acúmulo de placa bacteriana, desenvolvendo uma série de doenças que podem acontecer na gengiva ou no periodonto, todo o periodonto, né? Além disso, a periodontia também não está relacionado só ao tratamento da doença, mas também procedimentos regenerativos, enxerto ósseo, enxerto gengival. É isso que eu ia te perguntar. Você faz, né, essa parte de enxerto que a gente conhece, trabalho seu? Isso, é isso aí. Além de cirurgia plástica gengival, né, e implantes. O implante está dentro da especialidade da periodontia. Então, por que periodontia? Tem alguma razão? Olha, a periodontia, na verdade, para mim é a área mais biológica, né? Se a gente for falar, por exemplo, em regeneração, né, em enxerto, tem uma série de estudos que mostram o potencial regenerativo desses tecidos periodontais, né? Hoje tem inclusive um gel que conseguiram extrair, né, só a melogenina, que é uma proteína que atua lá no germe dental quando começa a formação do periodonto. E a gente aplicando esse gel, nós temos a formação desses tecidos, né? Cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Então vamos lá, uma perda não é minha área, então uma curiosidade. Claro. Desculpa se eu falar besteira. Mas, por exemplo, a perda óssea. Então tem como você regenerar, melhorar isso, ou fazer um enxerto ósseo? Como que é? Tem, quando indicado. Infelizmente não são todas as perdas ósseas, as reabsorções ósseas que a gente consegue a regeneração. Então, tem algumas indicações precisas, alguns critérios que a gente precisa de seguir, e existem alguns desafios que até hoje são imensos, que é conseguir, por exemplo, altura óssea e papila, que é aquela gengivinha que fica entre os dentes. Isso ainda é um desafio na periodontia. Ô, Tiago, a periodontia está muito relacionada com a prevenção, é verdade isso? Uhum. A prevenção é parte integral do tratamento. Grande parte das doenças periodontais são causadas pelo acúmulo de placa bacteriana, né? Então, em algum momento, o paciente teve alguma falha na higienização e as bactérias que antes viviam com a gente, que viviam com o paciente em harmonia, são mais de 150 espécies de bactérias. Elas começam a se acumular num biofilme que adere em qualquer superfície dura não descamativa. Essa placa bacteriana que você disse, outra curiosidade, ela se forma, ela aparece por falta de cuidado da pessoa, por uma escovação inadequada ou fio dental? Por que se forma? É isso? Alguma falha na higienização. Tem que ocorrer alguma falha na higienização para poder iniciar o processo de formação da placa bacteriana. Como o paciente, como a gengiva, né, e o osso vão responder
ao acúmulo dessa placa bacteriana, aí depende de outros fatores, né? Mas o fator etiológico da doença periodontal é o acúmulo de placa bacteriana. E o tratamento é retirar, debridar toda a superfície que tem essa placa bacteriana aderida ali ao dente ou à raiz. Então, aproveitando que você está falando da placa bacteriana, tem alguma dica que você pode falar, né, para os nossos telespectadores para evitar, pelo menos, a prevenção dessa placa bacteriana? Na verdade, a placa bacteriana todo mundo tem, né? E a primeira resposta, o paciente que falhou ali de 2 a 3 semanas vai desenvolver uma gengivite, né? Tá. Então, a dica é escovação 3 vezes ao dia, fio dental, né? E visitar um dentista ou um periodontista de tempos em tempos, né? Pelo menos a cada 6 meses. Claro que o paciente com a doença periodontal, a abordagem é um pouquinho diferente, né? Talvez as terapias periodontais de suporte, né, que são as manutenções, Tá. O ideal que seja feito é bem individualizado. Tem pacientes que a gente vê a cada 3 meses, tem pacientes que a gente vê a cada 4, a cada 6. Então isso depende Cada muito caso depende de da cada resposta paciente. de cada paciente. E de cada tipo de problema, Exatamente. né? Doutor, já que você está falando então da placa bacteriana, esses enxaguatórios bucais funcionam? É bom? Sim, é bom. Existe também indicação específica para eles. A clorexidina, por exemplo, é um verdadeiro antisséptico e é interessante ser usado em fases de tratamento, né, ou pós-cirúrgico. Mas o uso constante desse especificamente pode causar um pouco perda de paladar ou mancha nos dentes, apesar que eles estão trabalhando agora num bochecho que não mancha esses dentes. Esse que você falou da clorexidina, quantas vezes por dia é recomendado usar? E por quanto tempo? Bom, em relação aos bochechos, existe a indicação específica para isso, principalmente em fase de tratamento e em pós-operatório, né? A clorexidina é excelente, é um antisséptico, um verdadeiro antisséptico, né? E é interessante ser usado, por exemplo, em pós-cirúrgico, pós-cirurgia, ser usado a cada 12 horas, Tá. né? Durante 1 minuto, um bochecho durante 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto. Beleza. E durante 7 dias. Tiago, e uso diário, constante, deve-se evitar? Não evitar não, né? Mas o mais importante realmente para ter uma higiene efetiva, livre de placa bacteriana, na verdade é a ação mecânica da escova e do fio dental. Mais importante que a ação química de qualquer bochecho. Você falou na escova. A escova que você aconselha seria uma escova macia, super macia, mais firme, né? Dura, como vem escrito nas embalagens. Que tipo de escova é o ideal, Tiago? O ideal é uma escova macia ou extra macia, como tem já fácil de achar. Era difícil há um tempo atrás. E simples, sem ondulações, sem borracha, nada disso. Então uma escova simples, mas macia, extra macia, sem dúvida. Tiago, falando agora há pouco, né, a respeito das escovas, né, que eu perguntei, e a escova elétrica? O que você diz? É aconselhável, não é? Olha, hoje tem escovas elétricas fantásticas. Eu acho que pode ser usado sim, apesar que se consegue também com escova simples, normal, consegue uma higienização excelente, perfeita. Mas a escova elétrica, uma delas tem uma vantagem, que é aquele paciente que faz muita força na escovação, que é ruim, que pode causar hipersensibilidade, retrações, que é a exposição de raiz. Essas escovas, quando imprime uma força um pouquinho maior, elas acendem uma luzinha. Então é interessante para principalmente para esses pacientes. Então não há necessidade, como muita gente pensa, né, de colocar força na escovação. Isso. Tem que ser o mais, digamos assim, mais leve possível. O mais leve possível. Realmente não fazer força. É pensar em massagear principalmente a região ali entre o dente e a gengiva. Tiago, e aquela sensibilidade, você falou agora há pouco, a sensibilidade nos dentes com gelado, por que ocorre? Isso vem principalmente de retrações. Essas retrações podem ter algumas causas. Pode ser sequela da doença periodontal que causa a reabsorção daquele osso do periodonto. Então a gengiva apoia em osso
Então, quando tem a reabsorção óssea, tem a exposição ali da raiz. Essa raiz tem o cemento, que ele é retirado às vezes com escovação traumática. Caramba, mano. E expõe os canalículos dentinários e dá hipersensibilidade. Esses canalículos é um monte de canalzinhos que tem na raiz que liga com a polpa ou o canal, né, onde tem a inervação principal ali. E através de hidrodinâmica, na verdade, esse líquido que está dentro do canalzinho estimula terminações nervosas com frio, com força, ação mecânica, ação química, alimentos ácidos, por exemplo, e até doce. Tá? Por osmose, estimula esse líquido e esse líquido acaba estimulando a terminação nervosa e dando a hipersensibilidade. Doutor Tiago, e com relação aos fios dentais? O que você aconselha? Fio dental, fita? Qual é o melhor? Olha, tanto faz. Né? Acho que aquele que o paciente se adapta melhor. Tá? A fita, tem algumas fitas enceradas, que é muito interessante. Tem fitas de Teflon, então hoje tem uma variedade enorme. Então, na verdade, é aquele que o paciente se adapta mais e consegue passar ali as 3 vezes ao dia como um hábito. E não fazendo muita força também, pelo que você acabou de falar, para não ferir, não machucar a gengiva, não é isso? Perfeito. Ô Tiago, por que o doutorado na área? Olha, o doutorado, na verdade, surgiu, foi uma oportunidade. Né? Eu estava fazendo especialização lá na Unicamp e lá eles aspiram pesquisa. Né? Ah, com certeza. É muita pesquisa. E estava começando um projeto com implantes. Instalação de implantes em pacientes com doença periodontal. Porque a gente sabe que os pacientes que têm a doença periodontal podem desenvolver complicações ao redor dos implantes. Então existe a doença periodontal como fator de risco. Né? E precisava de alguém para fazer esses implantes. E eu já estava lá, né? Já estava fazendo a especialização. Puxa, que legal. Já especialista em implantes e acabei entrando no mestrado. Eu que fiz todas as cirurgias, foram 75 cirurgias. Puxa, Tiago. E conseguimos um acompanhamento até o meu doutorado de 3 anos de acompanhamento. E o que abordava o seu doutorado? Era justamente em pacientes com doença periodontal, a gente instalava 2 tipos de implantes. De uma mesma marca, né? Era sempre boca dividida, o paciente recebia 2 tipos de implantes. Então isso era sorteado aonde ia colocar esses implantes, então era uma pesquisa randomizada. Tá. E a gente avaliava o desenho desses 2 implantes. O trabalho, então, desculpa te cortar, era para avaliar os implantes. É para avaliar a resposta dos tecidos ao redor do implante, com relação ao implante, osso e gengiva, em relação ao tipo de desenho do implante. Então um desenho era plataforma switching, o outro era matching plataforma. Então era plataforma regular, né, plataforma convencional, e o outro era uma plataforma reduzida. Né? E o que a gente observou é que os 2, ou qualquer outro implante, se o paciente tiver um bom controle de placa, ou seja, uma boa higienização, e ele está incluído num programa de manutenções com o periodontista, não existe interferência, não existe complicações ao redor do implante num paciente em manutenção. Então, nessas todas as cirurgias que você fez, você falou 2 tipos de implantes no mesmo paciente. Isso. Então, quer dizer, se tivesse alguma rejeição, alguma coisa, seria do implante, porque digamos que os tecidos eram do mesmo paciente, não é isso? O tecido era do mesmo paciente. E a gente escolheu um implante que, na verdade, é um dos implantes que tem maior previsibilidade. Né? Ele tem aí de 95% a 98% de índice de sucesso. Então, o implante também não era uma variável. Tá. Entendeu? Então o problema não seria o implante. É claro que a gente não tem 100% na biologia, né? Não tem como, né, Tiago? Então existe as falhas, né? Que são inerentes a uma série de fatores. Mas dentro de uma pesquisa a gente vai tirando o máximo de variáveis possíveis. Com certeza. Né? Então eram pacientes que não tinham doença sistêmica, eram pacientes que não tinham tomado antibiótico, tinha uma série de critérios de inclusão para entrar na pesquisa.
né? Então o implante também não era uma variável ali, não era um problema. Doutor, e a sua tese? Você publicou? Foi possível publicar ou não? Foi. Nós publicamos em 2018 e a gente publicou numa revista da Federação Europeia, uma revista com um fator de impacto bem importante, e ficamos todos lá muito felizes com essa publicação. Puxa, que legal, né, Tiago? Parabéns mesmo, né, pelo trabalho que você vem realizando, né? Ô, Tiago, fala um pouquinho mais das complicações que podem acontecer a respeito dos implantes. Tá. O implante, antes a gente preocupava muito com a osseo-integração, né? Lá atrás, quando eu fiz a especialização, que foi em 2004, a nossa preocupação maior é se o implante ia ósseo integrar ou não, né? Se ele ia fazer parte ali do alvéolo ou não. Hoje existem outras complicações. Então não é só a falha do implante que a gente avalia hoje, né? Existem outras complicações ali ao redor dos implantes, como a mucosite periimplantar ou a periimplantite, né? A gente não pode fazer essa analogia, mas é como se fosse a doença periodontal ao redor dos implantes, né? Hoje a periimplantite, eu falo que a gente não pode fazer essa analogia porque ainda não existe um consenso ainda em diagnóstico, em tratamento em relação a essas complicações ao redor dos implantes. Mas basicamente são complicações de origem infecciosa, né? E a gente tem ali perda óssea, exposição das roscas do implante como consequência de resposta inflamatória. Esses implantes têm alguma durabilidade? É por um certo tempo ou você colocou, digamos, dependendo do cuidado ou de cada paciente, é para sempre? É para ser para sempre. É para ser para sempre? É para ser. A prótese troca-se de tempo em tempo, né? Mas o implante que está ali ósseo integrado é para permanecer ósseo integrado ao longo da vida. Permanece. Tiago, fala um pouquinho a respeito da parte estética, né, do tratamento reabilitador. Essa parte estética é legal porque, como eu disse anteriormente, a preocupação antes era a ósseo-integração, né? E aí quando o implante chegou no Brasil e a gente começou a fazer mais implantes, começou os questionamentos em relação à parte estética, que não se tinha essa preocupação, por exemplo, lá na Suécia, onde apareceu os implantes, até os Estados Unidos ainda não tinha tanta essa preocupação. Hoje a gente pode dizer que no Brasil que começou essa preocupação estética. Coisa boa. E isso foi muito legal, porque teve avanços consideráveis visando aí a estética, principalmente de dentes anteriores superiores. Houve mudança no desenho dos implantes, houve mudança nos componentes dos implantes, técnica cirúrgica, associação com enxerto ósseo, enxerto gengival, a instalação do implante logo na extração dos dentes para preservar todo o aparato gengival e ósseo ali. Então, isso é mérito do Brasil. Eu acho bem legal falar dessa... Puxa, muito bom, né? Tiago, com relação ainda à parte estética, há pacientes que, digamos que não necessita de um implante, mas às vezes ele não gosta, e ele vai lá para você fazer um implante ou alguma coisa. Acontece isso no dia a dia, ou de vez em quando, pelo menos? Dele não gostar do aspecto? Vamos pensar que um paciente não goste e ele quer mudar o dente, quer fazer alguma coisa. Tiago, tira esse dente aqui e vamos colocar um implante do tamanho que eu quero, alguma coisa assim. Sim. Essa é uma pergunta excelente, porque até hoje, em congresso, a grande discussão tá nisso. Extrair dente e colocar implante, né? Casos desses a gente tem que avaliar se o paciente tem a possibilidade de preservar o dente, preservar a raiz e fazer algum outro procedimento estético, ainda é melhor do que o implante. O implante ele é fantástico, né? Mas aproveitar que o dente é dele, né? Tem que perder o dente para poder colocar o implante, né? Tem que tomar um cuidado que existem tratamentos que hoje, é até polêmico isso, tá? Tratamentos que hoje o pessoal não tem feito mais, já indica a extração, mas que tem índice de sucesso tão bom quanto a extração e o implante, né? O negócio do implante é que a previsibilidade dele é muito alta. Tá? Essa é uma grande vantagem,
né? E por isso, de às vezes, questionar algum outro tratamento que se faz há décadas, né? que consegue algum resultado. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que vale a pena fechar e que é preciso avaliar como que estão os dentes. Às vezes, com menos, a gente consegue menos do que um implante, né? Que significa extração, às vezes enxerto, né? Instalação do implante, às vezes consegue com uma faceta de porcelana ou alguma restauração, consegue um resultado legal. Ô, Tiago, isso você está falando porque você é consciente. Então, acho que o telespectador, a população deve procurar profissionais conscientes, né? Porque você sabe que de repente chega lá, doutor, tira meu dente aqui, vão colocar outro, pode acabar acontecendo, né? Então, assim, vamos procurar profissionais realmente gabaritados, né? Para isso. Perfeito. E você acha que o Brasil hoje é referência nessa área? Olha, o Brasil é um dos países que tem maior produção científica, tá? Não só nessa área, na odontologia inteira, né? Na implantodontia e na periodontia não fica para trás. É uma história interessante para você ter noção da grandeza, né, do Brasil. O criador do implante, quem inventou o implante, que se chamava Brånemark, lá na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, se mudou para o Brasil no fim da vida e montou o Instituto Brånemark lá em Bauru. Puxa, olha só. Então acho que isso diz bastante do que é a implantodontia aqui no Brasil. Ou seja, orgulho de ser brasileiro, né, Tiago? Coisa boa. É isso aí. Ô, Tiago, me fala uma coisa. A odontologia digital, no que consiste? Olha, a odontologia digital já é uma realidade. É algo que veio para ficar. Consiste basicamente em você ter um scanner, faz um escaneamento de toda a boca do paciente, uma tomografia computadorizada, né, e um software para poder sobrepor essas imagens, e ali você pode fazer uma cirurgia virtual, você coloca os implantes na posição que você quiser, imprime numa impressora 3D um guia, um provisório ou até mesmo a prótese definitiva. Puxa, Tiago, isso é muito interessante, né? Então você, antes de colocar, digamos assim, na boca do paciente, você tem todo, né? Você faz a parte digital, tem as imagens. E se for de agrado seu, digamos, se é isso que você quer, e o paciente também, né? Sim. Aí você executa o trabalho. É isso aí. E é legal que o paciente pode ver o resultado, né? A previsibilidade é muito grande e a morbidade é pequena, porque Puxa, a gente bom, pode Tiago. até, às vezes, não precisa de rebater retalho, faz sem ponto, né? Faz os implantes sem dar ponto, sem dar corte, nada disso. Melhor estraga, né, Tiago? Melhor impossível. É muito legal. E hoje a gente tem, no Brasil, a gente pode terceirizar tudo isso daí. A gente não precisa de ter o scanner, não precisa de ter a impressora 3D, apesar que eu acho que daqui um tempo todo dentista vai ter uma impressora 3D no consultório, sem dúvida. Mas hoje a gente tem laboratórios e clínicas e centros de planejamento fantásticos para poder te ajudar na digitalização da odontologia. Puxa, isso é muito bom. Então, realmente já é uma realidade aqui no Brasil. Sim, Né? sim, é uma realidade. É uma realidade. A gente, inclusive, tem feito algumas técnicas de cirurgia guiada e a resposta do paciente é muito, muito legal. Doutor, todo dentista é apto, ele pode fazer implante ou não? Olha, antigamente, quando começou a implantodontia, e é assim em alguns outros países, o especialista em prótese, o protesista, o periodontista e o bucomaxilo, né, conseguiam um credenciamento, né, conseguia até o título de especialista, isso lá atrás, há 15 anos atrás. Hoje a gente tem cursos de atualização, né? Eu inclusive sou professor de um curso de atualização em Campinas. Legal. E de especialização em periodontia, atualização em implante e especialização em periodontia. E nesses cursos a gente deixa bem claro que ali um curso de atualização é para casos básicos, né? Casos mais simples, né? O especialista, eu acho que a gente tem que valorizar a especialidade. Exatamente, eu te perguntei justamente por isso mesmo. Já que existe o especialista, então, como eu falei agora há pouco, vamos procurar um profissional idôneo, né, responsável. Perfeito.
Projetos futuros, Thiago? Olha, tá para sair lá na Unicamp um projeto temático, que é um projeto grande, né, que junta ali vários pesquisadores na área de implante. Né, ele é multicêntrico, vai pegar a Unicamp e outras faculdades, para também operar os pacientes, e que poderia, e isso seria um pós-doutorado, né? Essa é uma intenção que eu tenho de fazer, e dentro desse projeto temático, né? Que é continuar como operador, né? Dos implantes. O consultório, né? A clínica, que é o que eu amo, adoro fazer, e aquilo ali é para ter continuidade, né? Com certeza. Dá para fazer pesquisa e ter a clínica tranquilamente. Dá para associar tudo. Dá para associar. Né? Vai começar uma especialização, tá com possibilidade de um curso lá na CDC, de especialização em implante, e continuar na especialização em periodontia lá na Unicamp. Então, são esses projetos a curto prazo. Parabéns, é isso aí, né? Thiago, infelizmente chegamos no final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Claro. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu ficaria muito feliz se chegasse, né, ao ouvido do telespectador a importância não só do controle de placa, né, pelo paciente, através de técnica de higienização, escovação e fio dental, mas visitar o periodontista, né, de tempos em tempos, principalmente regularmente, né? Regularmente, a cada 6 meses, principalmente se tiver alguns sinais, como gengiva avermelhada, sangramento quando escova, quando passa fio dental, porque a doença periodontal ela não dói. É muito difícil chegar na fase de dor. Então, até chegar lá, a doença periodontal ela dá alguns sinais, né? Sangramento, mobilidade dentária, gengiva inchada. Então, essa observação, esse autoexame, né, eu acho que seria uma dica legal para todo mundo. Doutor, foi um prazer conversar aqui com você. Muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.